É final do dia e os funcionários descem as escadas que levam ao mezanino e se dirigem à saída do prédio. Quase todos vestem uma camiseta verde com os dizeres em amarelo: "O Brasil que queremos só depende de nós". Estamos na sede da Havan, em Brusque, e nenhum diretor tem escritório próprio lá. Suas mesas de fórmica ficam ao lado de uma longa janela nos fundos do prédio. Em uma delas repousa uma cadeira estofada estilo gamer com encosto azul e amarelo e a palavra Brasil. Minutos depois, chega seu dono montado em uma scooter elétrica. É Luciano Heng, 60 anos, quem estaciona em frente ao visitante. "Olá, tudo bem? Prazer em conhecê-lo", ele se apresenta ao relatório do TAB. "Gostou do ambiente?" Quem passa por um grande processo de reorganização na vida, porém, é o próprio empresário. "Não quero mais saber de política", diz agora o símbolo do bolsonarismo, que tantas vezes posou de terno verde e amarelo ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro. Crítico persistente do comunismo e da doutrinação nas escolas, ganhou dos adversários o apelido de "velho da van", mas tudo isso, diz ele, está no passado. Passando por um gradual processo de mudança de M, a Heng já desejou boa sorte ao novo governo Lula e desejou paz, harmonia, felicidades e muitos empregos para todos os brasileiros. Nesta nova fase, Heng já se aproximou de sindicalistas e elogiou a política de crescimento da China. "Fui lá em 1993 e era um país pobre. Hoje é rico. Deixam as pessoas trabalharem", diz o idealizador de uma rede que teve um de seus maiores crescimentos nos governos Lula e Dilma. A Havan, que tinha 5 lojas em 2002, encerrou 2014 com 86. Heng oficializou seu novo inimigo desde o fim do governo Bolsonaro, e nada tem a ver com a esquerda, os e-commerces asiáticos. As empresas chegaram com força ao mercado brasileiro e são por ele classificadas, com sua conhecida grosseria, como contrabandistas digitais. No ano passado, Luciano Heng liderou um grupo de empresários que apresentou um pedido formal ao alto governo, senadores e PGR para a tributação de plataformas estrangeiras, denunciando a concorrência desleal nas importações. A proposta entrou na agenda do governo Lula e pode ser incluída na reforma tributária em discussão no Congresso. O futuro da rede está em jogo. Ele diz que pretende visitar todas as suas 174 lojas nos próximos 3 meses e contribuir diretamente com sua equipe executiva, entre eles, seus filhos Lucas e Matheus Heng. "Minha família e minhas empresas precisam de mim." Da antiga função de animador político, diz querer manter apenas o seu talento para motivar os funcionários. "Se você pregar e motivar, os funcionários fazem isso de graça para você." E o movimento não se limita ao gogó. Anúncios elogiando Heng, gerenciado pela plataforma Google Ads, surgiram nas plataformas digitais recentemente. Heng afirma que não tem nada a ver com eles e está sendo enganado. 10ª pessoa mais rica do Brasil, o empresário construiu em pouco mais de 3 décadas um império econômico que pode estar ameaçado. Sua rede varejista está presente em cidades de pequeno e médio porte de praticamente todos os estados brasileiros, as exceções são Amapá e Roraima. As origens do Império Heng, filho de operários, Heng é visto por muitos como um exemplo de self-made man, alguém que saiu de baixo e fez fortuna trabalhando duro. Começou aos 17 anos na fábrica de tecidos Renault, onde trabalhavam seus pais. 3 anos depois, ele foi promovido de frete a vendas. Seu primeiro movimento como empresário foi a tecelagem Santa Cruz, aos 21 anos, sociedade com 2 primos. Em 1986, montou a Havan em uma sala 45 metros quadrados com outro gerente vendas da Renault, Vanderlei Limas. O A da Havan, vem Heng, e o Van Vanderlei. Na época vendiam apenas tecidos, mas já chamavam a atenção pelos preços baixos e pelo fato de abrirem nos finais de semana e feriados. A primeira loja com fachada inspirada na Casa Branca norte-americana, com 7.000 m ao quadrado, foi inaugurada em 1994, um ano antes primeira réplica da Estátua à Liberdade ser erguida em Curitiba. Apesar de seu gosto duvidoso em decoração de vitrines, Heng era visto como um empresário discreto quando conheceu sua multidão política na corrida presidencial 2018. Pouco antes do primeiro turno, ele postou um vídeo dando a entender que uma vitória do PT poderia levar a demissões em suas lojas. Ódio ao PT veio antes de Bolsonaro ser eleito. A rivalidade nasceu por volta de 2013, durante o segundo mandato do ex-prefeito de Brusque Paulo Essel, do Partido dos Trabalhadores.
O aumento do IPTU, a construção de ciclovias na cidade, consideradas prejudiciais aos seus negócios, e a instalação de radares serviram de lição. Antes mesmo da vitória de Bolsonaro nas urnas, em 2018, a velha rivalidade virou radicalismo. Contra a vontade da esposa, a empresária Andréa Heng adotou seu famigerado dress code verde e amarelo e virou véio da van. Esquerdistas, inclusive o ex-presidente Lula, passaram a ser insultados publicamente como burros e vagabundos. Heng se opôs às medidas de restrição de circulação e fechamento do comércio na pandemia. Ele defendeu remédios sem eficácia contra a Covid-19. Nas últimas eleições, ele foi flagrado participando do grupo Empresários em um aplicativo mensagens defendendo o golpe de Estado em caso Vitória Lula. Todas as suas redes sociais foram suspensas no Brasil pelo ministro do STF Alexandre Moraes, e Heng foi colocado sob suspeita de ter patrocinado blogueiros bolsonaristas e as manifestações que culminaram na do Congresso Nacional em 8 de janeiro ele nega. Os seguidores que usam o dispositivo VPN já perceberam que o Heng continua muito ativo nas redes. A diferença está no tom política. Discurso de ódio deram lugar a discursos motivacionais e de autoajuda, transmitidos por um Lucianinho Paz Amor, só para torcedores raiz. Heng e Lula juntos contra os juros. Paulo Lisboa Brasil. Foto Press Folha Press. Heng se recusou a comentar sobre política e processos judiciais que incluem sonegação de impostos. Diz a UOL: 2023 não será um ano de investimentos para a van, mas não por causa do novo governo. Não vou ser contra. Queremos que o Brasil dê certo. Mas há uma crise mundial com inflação alta e uma na Ucrânia, gerando instabilidade e incerteza. O empresário reclama veementemente da alta da taxa básica juros, que mais que dobrou nos últimos 4 anos governo Bolsonaro, e concorda com as ofensivas de Lula contra a política juros do Banco Central, que na avaliação presidente, está segurando apoiar o crescimento nacional. A verdade é que no patamar que estão os juros, com a Selic em 13,75% e os juros reais torno de 8%, ninguém vai querer investir no Brasil. Esquiva R$300 mil em uma noite de sono. Heng é tratado por muitos com deferência quase religiosa em Brusque e dentro da empresa, chegando a acumular processos e condenações em sua trajetória. É comum os funcionários da loja tremerem ao falar com ele. Uma assessora que prefere não se identificar, diz ter dificuldade em mostrar o quão humano ele é nas redes sociais. A sede em Brusque lembra as empresas de tecnologia São Paulo. A sala de jantar, decorada com puffs coloridos, conta com biblioteca e videogames. Os empregados recebem o 14º salário por meio do PPR ao final do ano. Segundo a empresa, que tem 22 mil funcionários, o programa já pagou R$335 milhões desde 2007. Edson de Souza Denius 2 Folha Press. A simpatia e atenção que dedica aos interlocutores em tratos pessoais contrasta com a frieza de Heng quando muda repentinamente de investimentos. Os interlocutores calculam que essa postura pode ser um tônico na nova fase do empresário e da van. Após a revisão do orçamento pós-eleitoral da van, Heng decidiu, por exemplo, interromper todos os patrocínios de times de futebol. O Brusque Futebol Clube viu o patrocínio que recebia da empresa cair de pouco mais de R$300 mil mensais para zero em 2022. Considerando o aumento do patrimônio que teve em 2021, cerca de $2,1 bilhões, Heng ganha o que paga por patrocinar Brusque em menos de uma noite sono. Em algum momento ele vai voltar, calcula o contador Ivo Barney, antigo secretário de Finanças que conheceu o empresário quando ele ainda estava na faculdade. Crescimento em plena pandemia. A decisão de focar nos negócios e a cautela com novos investimentos coincidem com o momento delicado do varejo no Brasil. A recente crise na Americana se somou ao cenário de altas taxas de juros e inflação, o que gerou desconfiança no mercado. Em muitos aspectos, a Van ainda é uma empresa sui generis no mercado brasileiro, disse Ricardo Pastore, coordenador do núcleo varejista da ESPM, para quem a empresa é uma das poucas que mistura diversos segmentos. A rede Heng tinha um portfólio de 350 mil itens em 2022, vendendo de pratos, tigelas e talheres a celulares, tapetes, geladeiras e pneus. Há também roupas, brinquedos, perfumes, alimentos, acessórios de praia, churrasqueiras e utensílios de jardim. Cerca de 95% desses itens são de fornecedores nacionais, diz a empresa. A empresa divulgou que até o terceiro trimestre do ano passado, acumulava receita cerca de R$8 bilhões, crescimento 17% em relação ao mesmo período 2021, em plena pandemia, e que a meta para 2023 é chegar a R$15 bilhões em vendas.
Eduardo Matissek, Estadão Conteúdo. Concessão ao sindicalismo por se tratar de uma grande rede com serviços agregados, como restaurantes, bancos, postos de gasolina e cinemas. As lojas Havan podem ser construídas em terrenos mais baratos. Além disso, operam no modelo autoatendimento sem ambulantes, apenas caixas, com custos menores.